gente Deus está do passando céu. por um momento intenso. O que que acontece? Dentro do nosso campo e estrutura, né? Para que as transformações possam acontecer, muitas vezes o denso vem à tona. Eu recebi também bastante mensagem, bastante não, né? Algumas mensagens, que é natural isso acontecer depois de trabalhos fortes, né? É, falando de sintomas que ficam pós os tratamentos, né? Pós os tratamentos espirituais, às vezes até pós a meditação, porque a gente movimenta energia aqui e movimenta muita energia durante as meditações, mas as centrais de cura. Ah, terminou as centrais de cura, durante as centrais eu acabei ficando um pouco agitado, ou acabou as centrais, eu senti algum mal-estar. Gente, é como se a gente estivesse movimentando e tirando a sujeira, né? A camada mais densa que há dentro da gente. Então, assim, o quanto mais atitudes você tenha, né? De paz interna, de tranquilidade, beber a sua água. É claro que, às vezes, é um problema físico que você já tem. Então, legal é procurar realmente, né? É, alguém, né, um médico, alguma coisa assim. Porém, aqueles sintomas mais leves são parte de um processo de depuração, de catarse, né? Que a gente fala. E essas catarses, elas estão cada vez mais comuns. Já teve gente me falando que até pós-meditação de live acontece, né? Por quê? Porque a gente está pronto, não é isso, Vitor? A gente está pronto. Exato, exato, gente. Eu tenho trabalhado muitos anos com a parte energética, oficialmente como terapeuta há 1 ano e meio só, então acredito que, mas há 15 anos com a espiritualidade. Eu já vi muitos processos que a gente pôde passar junto com essa questão da energia, mas nesse momento em que a gente tem lucidez, acesso a conteúdo, acesso a respostas imediatas para o que a gente precisa valorizar e ancorar essa possibilidade, esse recurso, né? Porque nossos ancestrais não tiveram essa possibilidade. As próximas gerações são resultado da nossa geração agora. Por isso é tão importante, nesse momento, a gente ancorar, participar desses processos, sim, Sim, antes de qualquer coisa. Ah, eu fiz uma meditação com a Vânia e senti uma catarse. Fiz uma meditação com o Vitor e senti uma catarse. Antes de entrar em desespero, entre em meditação no seu dia, conversa sim, com o teu eu sou, conversa com o teu mentor, com a tua egrégora, peça amorosamente para que eles te mostrem o que está acontecendo. Tudo aquilo que você sim, pede, crendo que recebeu, você receberá. O que a gente tem tentado fazer todos os dias aqui é devolver o poder pessoal para vocês e o poder de conexão de vocês, para que vocês não terceirizem isso. Toda e qualquer limpeza, todo e qualquer processo é de sentir de uma maneira mais fácil se você mergulhar nele. Então, por exemplo, eu passo por Catarse todo final de semana com as coisas que eu faço. Então eu sento, estou passando por uma limpeza. Tá, nossa, eu tô com uma mega dor de cabeça, não faço nada, não tomo remédio, não tenho, eu tenho as minhas coisas de velho, então eu tenho meus hábitos. Então, quando vem o sintoma, eu paro, vou parar em algum canto meu e vou perguntar o que essa dor tem a me ensinar. uhum, E eu sinto, eu começo a respeitar o meu espírito, começo a respeitar a minha egrégora e trago consciência para o meu processo. Eu não terceirizo isso. E aí, se mesmo assim não passar, eu procuro as ferramentas terapêuticas. Por quê? Nós sim, somos poderosos, nós somos divinos, nós somos o próprio Deus em ação aqui na Terra. Podem achar até uma blasfêmia que eu estou falando. Eu repito, nós somos o Deus em ação na Terra. Se a gente não retomar esse poder, a gente vai sempre terceirizar o nosso próprio sentir. E por que as pessoas estão sim, tão anestesiadas? Porque elas perderam o poder de sentir a própria essência, a própria experiência. Então, pós-meditação, pós-curso, pós-jornada, antes de entrar em desespero, entrar em parafuso, te acalma, senta num lugar, fica em silêncio, pede a tua divina presença eu sou para te mostrar, pede o teu mentor para te mostrar. Todos vocês têm seus mentores, guardiões, protetores, a sua divina presença eu sou atuante. Só que luz se manifesta invocando, treva se manifesta invadindo, não invadindo. respeitando. Então, se você quer a resposta da luz, peça crendo que recebeu e receberá. Sim, Se você não tira minutos por dia para se conectar com você, como é que você vai querer ouvir a resposta da sua egrégora? Como é que você vai ouvir a resposta do seu mentor, do seu eu sou? Esse é o segredo. É necessário. Vânia, Cristo fazia isso. Cristo tinha os momentos de conexão. Cristo passou por sim, várias iniciações para poder dar com essas energias. Olha que
que interessante. 30 não tem explicação do que o Cristo fez, onde o Cristo viveu. Cadê essa parte da história? Dos 12 aos 30, cadê a parte da história? A Bíblia não conta a vida de Jesus dos 12 aos 30. O que ele fez nesse período? Estava jogando Candy Crush nessa época? Ele foi dar um rolê, ele foi dar uns passeios lá na praia, foi fazer um safari lá. Não. Então, esse é o ponto, né? Nós temos um processo nesse momento que eu diria que é um processo pré-nova era. O que é? A frequência de ancoramento na nova era. São processos iniciáticos. Esses cursos são cursos que trazem você para a sua iniciação. Esse é o ponto. Se você percebe que o seu campo, o seu toro está expandido, o seu quociente de luz está expandido, você vai mergulhar em você, certo, Lu? Com certeza, com certeza. E assim, falo para vocês que são expansões muito poderosas, muito, muito, muito poderosas. Que a gente passa, que a gente tem como se a gente tivesse um baú do tesouro do lado de lá. E que a gente reencontra partes nossas que nem sempre estão claras pra gente, desde que a gente, lógico, se comprometa, né? Esteja presente e se conecte. Falando das minhas experiências, uma das experiências mais fortes e intensas que eu tive foi em um portal 11 do 11. Uma das experiências espirituais de reconexão com a minha história, com o que eu vim fazer aqui, foi uma experiência no portal 11 do 11. Foi algo assim, é como se assim, eu entrasse no processo, né? E quando eu fui entrando dentro do processo, fui fazendo, né, a conexão com a meditação, eu vi um campo se abrindo e de repente toda uma história começou a se revelar, né? Uma história do porquê que eu faço o que eu faço, por que hoje eu tenho força para fazer o que eu estou fazendo, por que eu devo seguir, né? Mas não era uma historinha contada, eram sentimentos muito fortes que iam me fortalecendo. Gente, inesquecível. É como se naquele momento eu tivesse passado de um nível aonde ainda existia algum tipo de até dúvida, talvez. Sabe aquele, eu vou, mas será que é isso? Eu vou, né? Será que eu devo, né? E de repente aquele banho de certeza, aquele banho de luz, aquele acesso profundo que era a minha natureza, era a minha história. E eu lembro de que algumas amigas, né, tinham feito o mesmo processo e ninguém tinha vivenciado aquele ápice, né? Assim, pois é, mas é que a gente não, falando da cura, né? Não é o momento da cura. Muitas vezes a gente passa por um ciclo, a gente passa o ano inteiro meditando, se conectando, estando presente, né? Fazendo a nossa parte. De repente, quando a gente entra num campo de absurda energia, é como se ele apenas finalizasse o processo que você já começou em algum momento, né? Por isso que cada um tem o seu. Então, por isso que cada um tem o seu momento, por isso que cada um tem o seu processo, né? E esse processo pode ser, às vezes, muito intenso para um e nem tão intenso para o outro, não é verdade? Perfeito, Vânia. Só para avisar que meu processo de despertar começou com 11:11, mas não a data 11:11. Começou vendo o número 11:11 em tudo que eu fazia. Então, por exemplo, foi em 2015. Eu tenho print de todos eu tenho uma montagem de todos os prints que eu tirei naquela época de 2015, com todas as vezes que eu ouvi um 11:11 e eu comecei a falar assim, porra, isso é coisa da minha cabeça, é coisa da minha mente criando 11:11. Então eu tenho várias montagens com todas as horas 11:11 que eu tirava print todos os dias que eu vi. Aí teve uma época que eu fiquei bem irritado. Eu falei, cara, não é possível, minha mente está criando isso para me sabotar. O que eu vou fazer? Eu parei de olhar relógio, tirei relógio e eu comecei a ver ônibus passando na minha frente 11:11, ia no lugar tal era 11:11. Fui comprar um salgado num negócio que não tinha como dar essa combinação. Deu 11:11. Eu falei, meu Deus, parei de ver as horas, agora eu tô vendo um número em tudo que dá, Senhor. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí um dia, em conexão, em silêncio, em meditação, eu pedi a resposta. O que era esse 11:11? Aí eu já trabalhava em terreiro, já tinha minha espiritualidade trabalhada, eu já era batuqueiro do tambor, eu já era do processo, né, da Umbanda, e eu comecei a meditar num dia, no meio do meu trabalho, no meio do computador, assim, eu parei e falei assim, tá, beleza, vocês estão me mostrando 11:11 e tudo, porra, não estou entendendo o que é, me diz o que é, e aí me veio a palavra reiki, eu nunca tinha ouvido no que era aquilo,
Reiki. Falei, Aham. reiki? Que porra que é reiki? O que é reiki? Eu não sei o que é reiki. E aí eu comecei a pesquisar o que era reiki. Pasme, eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na Barra da Tijuca. Isso era uma quarta-feira, se eu não me engano. Peguei Google Reiki. Formação de Reiki no Recreio, que é um bairro do lado. Naquele final de semana ia ter uma formação de Reiki nível 1. Olha como é que é o universo. Eu acessei o Reiki, joguei no Google, no bairro Barra da Tijuca. Tinha um curso do lado que era Reiki no final de semana seguinte. Aí eu falei assim, vou mandar uma mensagem para esse cara aí, que eu não sei nem que porra que é. Eu vou mandar uma mensagem para saber o que é esse tal do Reiki. Aí eu mandei mensagem, liguei pro telefone dele, até liguei. Olha, cara, eu vi que tem um curso de Reiki aí no Recreio. Ele falou assim, tem sim, senhor Vitor. É a última vaga. Ah, Eu falei, é minha? Tu pergunta, tu sabia o que era o curso? Sabia não, eu fui. Eu não sabia nem o que era. Eu paguei e fui. Eu falei, meu Deus, eu paguei um curso de dia inteiro sem saber o que é. Olha que pira que me deu. E aí, sim. quando eu acessei aquela energia em 2015, virou uma Uhum. chave. E eu estava em novembro. Olha Então, esse é o isso! ponto. Esse é o ponto. Se nós sentirmos os ciclos de um ensinamento que a Sim. espiritualidade nos traz, talvez você perceba que não era o acaso, não era a coincidência, não era a obra do Sim. destino. É a sincronicidade e a espiritualidade atuante. Então, como a gente sempre diz, sinta o chamado. Esse é o momento da gente sentir o chamado. As forças nos trazem possibilidades. E uma coisa que eu gosto de dizer claramente. Teve uma época, que a gente podia ficar trabalhando para a luz, ter uma galera na inércia e a galera das trevas. Teve uma época que era assim. Eu sei que teve uma Sim. época que era assim. Teve uma época que era. Então tinha a galera da zona de conforto, que era a galera do meio, que é a galera em cima do muro. Eu gosto de Uhum. dizer o seguinte: essa época acabou. Essa época acabou. Isso não quer Exatamente. dizer que você tenha que se tornar terapeuta. Isso não quer dizer que você tenha que É, montar uma. Isso quer dizer que você precisa movimentar a tua energia a favor de um propósito maior. Se você não movimenta a sim. tua energia a favor de um propósito maior, você está alimentando o outro exército lá, a outra força lá. Eu não gosto de citar nome, senão acaba segregando. Então, lembra assim, existem dois centros na nossa vida. Um é a mente e o outro é o coração. Um é o espírito, o outro é o corpo. Nós temos em mente que, eu vou viver tal coisa, eu vou experienciar tal coisa. Perfeito. A sua mente não é você. Então nós temos a mente, que é a famosa secretária, e nós temos nosso Uhum. divino que habita em nós e que deveria trazer todo o comando para que a mente executasse. Nós temos dois centros. Se você não alimenta o espírito, se você não traz nutrição para o seu espírito, você vai servir ao outro centro. E o outro centro produz para o lado dos negativos. Por quê? A mente quer tudo para ela. Então pensem assim, tudo traz novas possibilidades na nossa vida. É uma questão de sentir. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho, com ou sem portal, com ou sem jornada, com ou sem curso. Nós continuamos Sim. fazendo o nosso trabalho. Só que, como o Carlos Torres fala, é muito ruim viver isso sozinho, então vamos multiplicar. Porque só quem acessa essa frequência consegue perceber como é bom, certo? Sim, com certeza. E também tem o chamado do lado de lá, né? Eu ia reiterar que o portal que eu fiz, que eu tive uma experiência extraordinária, foi 11/11/2011, que foi aquele chave, né? Aquele, né? Aquele portal chave que levava. E para mim foi curioso, eu via 22/11 e 22/11, 22/11. Sempre esse era o número que eu via antes. A partir desse portal, é como se algo tivesse alinhado 11/11, 11/11, 11. E ali foi longe também, por muito tempo até hoje. Hoje são frequência 11/11, 222, 333. São as que todo tempo, né? Eu já dou risada, eu já digo assim, tá, galera, pode falar, tô aqui para ouvir. Pode falar, o telefone tá tocando, alô? Que é o Bem chamado. isso, né? Eu queria falar do chamado lá de lá, né? Em um momento da minha caminhada, eu tenho um mentor plediano que ele é muito animado, assim, né? Ele é tipo a gente, assim, né? Ele é muito animadinho, assim. E
ele sempre me mostrava muitas coisas, assim, muitas coisas. E ele começou a me mostrar um dia um movimento que eles fazem para que a gente possa acessar certas informações para chegar a um desfecho. Então é um processo muito bonito, gente. A gente passa por processos lindos de conexão durante a noite, que nem sempre a gente pode lembrar daquilo que acontece, onde a gente acessa camadas, centros de cura, educandários, aonde a gente vai, né, aprender e a gente volta com uma espécie de quantum de consciência para o corpo. Então, quando a gente volta com esse quantum de consciência para o corpo, a gente volta, né, de manhã, assim, do nada me interessei, estou passando numa loja, o livro ressalta aos teus olhos. E algo dentro de você te chama para aquilo. Não é só o seu mentor, ó, compra. Não. É porque você, dentro do seu campo, também recebeu uma consciência que está te levando para um destino e para um lugar. O que acontece quando a gente não escuta? A gente perde o bonde. Então, há uma sintonia e há um trabalho deles para que essa sintonia aconteça também. Um trabalho muito bonito, muito bonito. Então, o meu mentor disse que em muitos momentos da minha caminhada, até por sinal, eu conto sempre que o livro do... primeiro livro que eu li do Carlos Torres, que foi 2012, Era do Ouro, que foi lá em 2011, foi uma dessas experiências, assim. Foi aquele livro que tu não sabe nem o que é aquilo, mas você precisa comprar e tem tudo que você precisa saber lá dentro pelo processo de sofrimento que está passando. Então, o que acontece é que, dentro dessa estruturação, quando os mentores eles trazem, muitas vezes você precisa, sei lá, de uma página daquele livro para você poder algo dentro de você. Não é o livro inteiro, a resenha do livro. Vocês já perceberam que o livro ele tem também uma ordem cíclica? Às vezes a gente não consegue ler para ler todo. Então você consome um tanto, você desperta um potencial, que é aquela informação que vai muito além mente linear, né? Porque os livros têm energia também. Você acessa e é aquilo que tu precisava naquele momento. De repente você começa a remar no livro e não sabe por quê, né? Você começa, vai aquela leitura já se escuta, se escuta. Deixa ali marcadinho, depois você volta. Quando você voltar, você vai ver que você volta com outra consciência. Você entende coisas que você não tinha entendido antes. Mas assim, esse processo de se ouvir é muito importante, porque eles trabalham e não é o livro que eu li. Algo aí para você está acontecendo, porque nem tudo que funcionou para mim vai funcionar para você. Nem tudo que o Vitor passou, todo mundo vai ter que passar igual, porque não é uma receita do bolo. Então, quando o Vitor fala, né? Quando a gente pergunta, por exemplo, você está passando uma catarse, você pergunta para o seu corpo, é fantástico que você recebe a resposta na mesma hora. É fantástica essa experiência. O que está acontecendo dentro de mim? Por que essa sobrecarga? A resposta vem. Só que tem uma coisa, a gente não quer ouvir a resposta, porque é muito mais fácil a gente delegar. Não é verdade? É mais fácil. Exato, mano. Aquela imagem que eu te mandei ontem, eu até publiquei nos stories aqui, falando do Portal 1111. Eu estava procurando fantástico. uma outra coisa no livro, eu estava achando um outro conteúdo. Na mesma página, eu achei falando do Portal 1111 e achei falando da origem do Nikola Tesla, né? Então, assim, Uau. meu Deus, na mesma página eu achei o conteúdo e falei, meu Deus, olha o que está acontecendo aqui. E eu não estava procurando isso, eu deixei só o universo me guiar, porque eu estava fazendo umas marcações já para a criação da jornada. Então, eu estava embasando o conteúdo para saber como que a gente ia direcionar a jornada. E vi essa mensagem do Portal 1111. E ontem à noite, a gente falando, eu acessei que meu despertar em 2015 começou com 1111. E em novembro, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E a gente não percebe os sinais. Né? Esse é o ponto. Né? É muito importante que a gente perceba até onde eu estou conectado com os sinais, com as mensagens. E, Sim. gente, uma dica que eu vou dar. Os sinais são pequenas mensagens que você recebe porque a comunicação já está acontecendo. Só que ele tem que... eu estou falando com você, mas meio que acontece às vezes em live. A gente está falando, vocês não estão prestando atenção, em algum momento alguém fala assim, mas aquele negócio que a Vani falou. Que negócio que a Vani falou? Entendeu? É a mesma coisa que acontece com os sinais. Se a gente estiver em estado de presença, conversar com a nossa estrutura, conversar com o nosso processo, conversar com a nossa vida, olha, funciona. O que tu falou ontem, por exemplo, de conversar com o mentor da filha, funciona.
Funciona. Pratiquem. Mas como que você vai conversar com o mentor da filha se você não tem tempo nem para você não tem tempo para É. espiritualidade? Não Você vai consegue nem sempre conversar com perguntar o lá. seu, né? Exato. Então, assim, esse é o ponto. Dever de casa, primeiro consigo. Caridade começa em casa. Quem lembra disso? Caridade Sempre. começa com você, processo com você, conexão com você. E aí, para você acessar isso, fica mais fácil. Você já viu algum corredor de maratona chegar no dia da maratona e correr sem fazer nenhum tipo de treinamento? Então, Você já viu algum cozinheiro ser muito bom na cozinha, sem prática, sem exercício diário? Você já viu um médico ter total segurança na operação se ele não praticar o trabalho dele todos os dias? E por que com a com meditação e certeza. com a espiritualidade seria diferente? Por que a gente quer correr com a espiritualidade sem ao menos começar a caminhar? Por que eu não consigo perceber que a espiritualidade é fundamental na minha vida? E até que eu Uhum. traga isso como integração, os processos serão dolorosos. Então, eu hoje passo por catarse, é que nem aqueles memes que tem na internet da pessoa pelo barranco, sai toda trouxa como está o processo. É Tá. isso que acontece hoje. Você não entra mais no sofrimento. Você sabe, reconhece a catarse, reconhece a depuração, agradece a depuração e segue o baile. Gente, a quantidade de porrada que eu tomo, a quantidade de porrada que a Vani toma. O Sim. Carlos, esses dias, teve a maior boa intenção, tomou uma chuva de porrada. Eu falei, meu Deus, cara, a gente tem que estar muito ligado nesse ponto e saber Sim, também, nós estamos em experiência. Então, com certeza. perceber os sinais é um detalhe para a comunicação que você já tem, certo? Com certeza. Com certeza. E começar a desenvolver essa linguagem, uma comunicação profunda com o divino. Porque várias coisas acontecem a partir disso. Quando a gente passa a perceber esses sinais, lembrando, não é entender, é sentir. Você não recebe mensagem, Vani, olha só, terminei a sua meditação, uma borboleta pousou no meu braço. O que que quer dizer? Eu sempre respondo a mesma coisa, gente. Tá, o que que você sentiu quando você olhou para ela? O que você sentiu quando olhou para ela é a resposta, é a comunicação divina. É lindo isso, né? O sentimento que você teve naquele momento em que ela pousou no seu braço é o sentimento, é a conversa ali. Então é dentro de você, né? A gente não tem como dizer, porque é dentro de cada um. E é o mesmo os sonhos. Quando a gente passa a entender como os sonhos acontecem, essa conversa rende, né? Mas muito além das imagens que a gente vivencia nos sonhos, são os sentimentos que a gente acorda, né? Porque a projeção que a gente faz, né, leva a gente a estados e a consciências, e a gente acorda com sentimentos. Agora, a imagem pode ser ali, a tua mente projetando, teu subconsciente trazendo, a imagem pode ser qualquer coisa, né? Agora, o sentimento, ninguém engana. Ó, eu sonhei com cobra, o que quer dizer? Não, o que quer dizer é o que você sentiu quando olhou para a cobra, né?